Olá! Iniciamos neste momento a nossa quinta e última aula da disciplina Logística Reversa. Agora nós iremos tratar da logística reversa aplicada. Vamos falar de logística reversa em embalagens, pneus, pilhas e baterias, medicamentos, bebidas, lâmpadas e óleos lubrificantes. Lembrando que todos esses produtos devem obrigatoriamente exercer a logística reversa. Quando se trata de embalagem, quem nunca pegou uma garrafa PET de água ou refrigerante? Uma sacola de supermercado? Um refil de um produto cosmético ou de higiene pessoal? Isso significa que as embalagens são presença maçante, natural na nossa vida. E muitas das vezes nós optamos pelas embalagens descartáveis, que se torna um problema em relação à geração de resíduos sólidos. Desse modo, essa falsa comodidade acaba podendo gerar contaminação e também custos produtivos. As embalagens, muitas empresas já aplicam o conceito de ecodesign como uma forma de tentar diminuir esses impactos e, ao mesmo tempo, diminuir os custos produtivos. E isso você já deve ter assistido na linha, né, na série Eco Beautiful. Como que as empresas têm adotado o ecodesign? O ecodesign é nada mais do que a reestruturação do processo produtivo de embalagem, com a utilização de menos plástico ou de material reciclado, tudo para evitar com que esse produto ele seja descartado inadequadamente. Nesse sentido, os principais princípios do ecodesign envolve o uso de materiais de baixo impacto ambiental, a eficiência energética, a qualidade e durabilidade, a reutilização e o seu reaproveitamento. Ainda sobre embalagem, a empresa 3M, Natura, Unilever, The Body Shop, O Boticário têm adotado em seus produtos o conceito de ecodesign em suas embalagens. A empresa 3M, por exemplo, ela utiliza 100% do frasco reciclado da linha shampoo e condicionador. Além de reciclado, a embalagem também é reciclável. Então, ela já vem de um processo produtivo de reciclagem e depois de utilizada, ela ainda pode ser reciclada novamente. Então, olha a economia circular. Como que funciona o tempo todo nas nossas vidas e sem ao menos percebermos. Para o maior exemplo, né, assista a série Eco Beautiful. Nós temos também a embalagem de agrotóxico. A embalagem de agrotóxico, ela é uma embalagem tóxica, perigosa. E o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o IPEV, é um instituto que vem para tentar auxiliar no recolhimento dessas embalagens. É uma associação sem fins lucrativos, cujo único objetivo é promover uma correta destinação de embalagens vazias dos defensivos agrícolas. 94% das embalagens plásticas primárias, o que é embalagem plástica primária? É embalagem de primeiro uso. E 80% das embalagens de produtos comercializados recebe a destinação correta, pós-consumo. Então, a embalagem, ela não pode ser descartada em qualquer local, não, porque ela vai gerar também contaminação, né? Na França, esse percentual chega somente a 77%. No Canadá, 73%, né? Nos Estados Unidos, 33%. Frisando, no Brasil, nós temos 94% de embalagens de agrotóxicos reciclados. E a embalagem ela deve ser lavada, né, de acordo com a norma brasileira, armazenada e entregue em um posto de coleta. A lavagem deve ser feita de uma forma tríplice, ou seja, com 3 enxágues. Senão, eles não recolhem. Em 1999, 50% das embalagens vazias eram doadas ou vendidas sem controle. Olha que risco, quanto de contaminação isso gerou. 25% eram queimadas a céu aberto. 10% ficavam armazenados sem destino definido. 15% eram abandonados no campo e ficava por isso mesmo, né? O IPEV atua principalmente com o núcleo de inteligência do sistema Campo Limpo. Hoje, o IPEV possui 100 unidades de coleta de embalagens, né? E que esse posto de coleta também possui agendamento eletrônico de entrega, 4.000 recebimentos
itinerantes para agricultores que estão localizados em áreas de difícil acesso, porque existe, e 100 centrais, 300 postos de coleta. Em 2022, 52,5 mil toneladas de embalagem agrícolas foram coletadas. 93% foram recicladas e somente 7% incineradas. De 2021 a 2022, foi gerada uma ecoeficiência com energia economizada para abastecer 5,2 milhões de casas com energia durante um ano e redução de 899 mil toneladas de emissão de CO2 na atmosfera. Então, veja o impacto positivo dessa ação. E os pneus? O pneu é formado por borracha, derivado de petróleo, diferentes produtos químicos. É um produto também perigoso. E envolve também a questão de saúde pública, né? O pneu acumula água e dá dengue, principalmente, né? Os pneus demoram mais de 600 anos para se decompor na natureza. E como eu falei, criador de mosquito Aedes aegypti, que é transmissor da dengue, da zika, da chikungunya. No Brasil, nós produzimos, comercializamos em média 90 milhões de unidades por ano, que equivale a 450 mil toneladas. E os principais canais são 45% de reposição e revenda, 30% da indústria automobilística e montadoras e 25% para exportação. Ainda sobre os pneus, os distribuidores, os revendedores, reformadores e consumidores finais, eles se tornaram corresponsáveis pela coleta do pneu usado. Antes da aprovação da legislação brasileira, somente 10% dos pneus eram reciclados e ficavam jogados, né? Hoje, com a lei, tornou-se um poder impositivo e não voluntário mais. 4 para 65 empresas cadastradas no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para recolher e distribuir pneus inservíveis, pneus que não servem mais para ser utilizados. Então, nós saímos de 4 para 65 empresas. Os pneus, eles são classificados em servíveis e inservíveis. Servíveis podem ser utilizados, inservíveis não podem ser mais, são descartáveis, né? E os servíveis, eles são vendidos como pneu, por exemplo, meia-vida ou recachutado, e esse inservíveis é destinado para esse pré-tratamento. Existe uma tendência de aumento muito grande de pneus inservíveis, principalmente por causa do aumento da frota de veículos. Antigamente as pessoas tinham em média um carro por família, hoje nós temos 2, 3 carros, e isso acaba impactando também. Cada carro tem 4 pneus, 5 na verdade, porque tem o step, né? E o pneu inservível, ele pode ser inutilizado em lascas ou também pode ser triturado, né? O fabricante e os importadores, eles devem elaborar um plano de gerenciamento de coleta, armazenagem, destinação correta. E os municípios com mais de 100 mil habitantes devem ter pelo menos um ponto de coleta. O Brasil adota um modelo de coleta semelhante à Europa, né? À exceção de uma taxa que eles cobram para a troca de um pneu usado por um novo. A União Europeia, 48,3% utiliza um sistema de responsabilidade do fabricante e do importador. E é proibido enviar pneus inservíveis inteiros ou triturados aos aterros sanitários. A principal dificuldade da logística reversa dos pneus envolve a coleta eficiente, que infelizmente nem no Brasil ainda é adequada, né? O custo de coleta e transporte é uma dificuldade do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos. Nesse sentido, várias empresas acabam adotando essa política. Lagarinos e Tenório descrevem as principais tendências da reciclagem de pneu no Brasil. O envolvimento das revendas, distribuidores, borracheiros, associações de fabricantes, importadores, recicladores, consumidores, órgãos ambientais, poder público no processo de coleta e destinação de pneus servíveis. Ou seja, a responsabilidade não é de um só. O controle sobre o fluxo de pneus usados por parte do Estado, que não existe até então. A redução do custo de coleta e destinação. O incentivo a novas pesquisas e a criação de novos mercados para a utilização do produto ou matéria-prima de pneus inservíveis recicláveis. O aumento da conscientização da população com relação à necessidade da destinação de pneus no final da vida. Porque muitas pessoas não têm essa consciência, descartam o pneu de qualquer forma. O desenvolvimento de novas matérias-primas para a utilização
na construção de pneus que facilitem a reciclagem. Por que utilizar, por exemplo, petróleo, borracha? Por que não utilizar um outro tipo de material? Isso já tem sido ponto de discussão. Mudanças do conceito do resíduo para matéria-prima ou combustível alternativo para utilização no coprocessamento, a queima em caldeiras na indústria de papel e celulose, entre outras, tornando a cadeia de reciclagem do pneu um negócio autossustentável. Desse modo, os principais tipos de destinação dos pneus inservíveis foram o coprocessamento em cimenteiras, a trituradora, a laminadora, a recicladora e a coprocessagem do processo de Petrosix. Então, o que a trituradora faz? Eles trituram os pneus em chips para repassar para as cimenteiras. A cimenteira, ela utiliza como combustível alternativo no forno de clinker. Logo, a eliminação acontece para a fabricação de artefatos de borracha e a recicladora separa o aço e as fibras têxteis do pneu. O coprocessamento do Petrosix acontece devido à rocha de cisto pirobetulinoso. E as pilhas e baterias? Bom, pilha, bateria de celular, de notebook, né? A gente tem muito na nossa casa, né? E as baterias de celular, principalmente, elas possuem substâncias tóxicas, como chumbo, cádmio, mercúrio. O chumbo, ele interfere nas nossas funções celulares, em órgãos como medula óssea, rins, sistema nervoso. O cádmio é agente cancerígeno dos rins. O mercúrio é tóxico e cumulativo, provocando lesões nos órgãos. E o descarte inadequado provoca problemas sanitários, ambientais e sociais, como a disseminação de doenças, contaminação do solo, das águas subterrâneas. Então, veja que nós precisamos nos preocuparmos mais com esse descarte adequado. O Recellular compra aparelhos usados para remodelar e posteriormente revender no mercado. Aparelhos que são obsoletos ou danificados são vendidos a empresas recicladoras de polímeros e metais pesados das baterias. Em 2009, 5 milhões de aparelhos foram reaproveitados, com uma redução de 800 milhões de quilos de resíduos. Nesse sentido, alguns autores fizeram pesquisas sobre a comunicação do programa de logística reversa de empresas fabricantes de celulares do Brasil. A Nokia reutiliza a bateria do aparelho para fabricar novas baterias, alto-falantes, aço inoxidável. Outros componentes transformam em joias, equipamentos eletrônicos, aplicações médicas e também dentais. As capas, a carcaça, são transformadas em cones de trânsito e plástico reciclável e disponibiliza urnas em lojas de operadores e assistências técnicas para recolher esse material. A Samsung utiliza baterias de princípios químicos não tóxicos, como o íons de lítio. Esse tipo de bateria não se enquadra na legislação de lei de resíduos sólidos. A empresa orienta os clientes a buscarem pontos de coleta para o descarte adequado. Na pesquisa, a maioria das assistências técnicas não possui preparo para o programa da logística reversa. Olha o problema da infraestrutura, do treinamento. Eles não apresentam registro de descarte de aparelhos, baterias, e foi relatado também que existe apenas uma empresa responsável. 64% dos consumidores mantinham os aparelhos obsoletos ou estragados guardados em casa. 22% descartavam como lixo doméstico, no lixo, pega o aparelho e joga lá. 71% não se preocupam com o descarte correto, embora tenham conhecimento sobre as consequências e os danos ambientais. No entanto, 66% consideraram um fator decisivo na hora da compra empresas que fazem o descarte correto. A logística reversa de pilhas é semelhante ao de baterias. Existem postos de coleta disponíveis em vários locais, como a Agência dos Correios, instituições de ensino. Lembra que eu falei que o IFMG Governador Valadares possui no seu hall de entrada postos de coleta? O programa ABIN recebe pilhas desde 2010, pilhas e baterias. A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica fundou o Green Electric. O que é o Green Electric? Coordena serviços de coleta, transporte, destinação final de eletroeletrônicos descartados. Em 2010, teve início o processo de logística reversa de pilhas comuns de zinco-manganês, pilhas alcalinas, pilhas recarregáveis e baterias portáteis. E os medicamentos? Eu te pergunto, você tem medicamento na sua casa? Você fez um tratamento, sobrou medicamento na sua casa? Veja, a logística reversa dos medicamentos também é muito importante.
10 mil toneladas de resíduos de medicamentos são produzidos por ano. Nós somos o 7º país que mais consome esse tipo de produto. E o descarte deriva de duas situações, ou por vencimento, 62,9%, ou por desuso. E os medicamentos são resíduos de serviço de saúde. Esse descarte incorreto ocasiona risco ambiental à saúde pública, porque as principais características dos medicamentos são a inflamabilidade, a corrosividade, a reatividade e a toxicidade. O meio de descarte inadequado, no lixo comum ou em rede de esgoto, como por exemplo o vaso sanitário, promove problemas, porque eles não se decompõem naturalmente. E isso ocasiona contaminação do solo, atingindo animais, vegetação e o próprio ser humano. Os fatores que intensificam o problema da produção em massa envolvem principalmente a oferta em quantidades maiores indicadas para o tratamento. Então, vamos supor, isso já aconteceu comigo. O médico prescreveu 12 comprimidos de um antibiótico, só que a caixa só vende com 10. E aí eu tive que comprar 2 caixas de 10. 8 antibióticos comprimidos sobraram. O que você faz com isso? Antibiótico você não pode tomar de novo, de qualquer forma. Então, muitas das vezes, ele vai, né, sendo descartado pela maioria da população de uma forma incorreta. Essa oferta em quantidades maiores impacta muito. Amostras grátis também ofertadas como propaganda de laboratórios, o gerenciamento inapropriado de farmácias e drogarias públicas e privadas que vendem medicamentos, muitas das vezes, sem receita médica, sem um controle. O medicamento mais descartado no Distrito Federal é o anti-infeccioso antibiótico e os de trato respiratório. Os antibióticos, ao serem descartados no solo, eles provocam uma evolução das bactérias resistentes ao qual provoca danos aos seres vivos aquáticos. E o descarte inadequado de medicamentos no solo é uma forma de poluição silenciosa. As drogarias, elas são pontes fundamentais na logística reversa de medicamentos no Brasil. No entanto, elas ainda não funcionam, né, adequadamente dentro desse cenário. Por que elas são pontos fundamentais? Porque elas trabalham com um horário de funcionamento maior e possuem grande abrangência, grande quantidade no Brasil. A indústria farmacêutica é responsável pelo procedimento final. No entanto, o grande empecilho é que o nível de informação quanto ao descarte de medicamentos no Brasil. E a indústria de bebidas? Bom, o Brasil é o 3º no ranking mundial de vendas de refrigerante, com 65 litros per capita, à frente dos Estados Unidos e do México. Em 2004, 80,6% das vendas de refrigerante foram de garrafas de polietilênio, o famoso PET. A logística reversa do pós-venda das bebidas envolve produtos que são retornados por padarias, supermercado, lojas de conveniência, restaurantes, bares, dentre outros. E o principal motivo envolve avarias, erros na quantidade entregue, problema com o preço negociado na venda, a impossibilidade de entrega, porque muitas das vezes o local está fechado no momento, e o pagamento. E o canal reverso do pós-venda é o mesmo, né, e é mais complexo. Por quê? Porque, na verdade, você vai entregar um produto cheio e pegar o vazio. Então, ele acaba sendo reaproveitado. É o mesmo do tradicional. E o pós-consumo é o retorno das embalagens vazias, como latas, PETs, acartonados, para o processo produtivo. Esse retorno vem, muitas das vezes, das cooperativas de catadores ou de próprios programas da empresa, como programas, você deve lembrar muito bem da Coca-Cola, né, das tampinhas, dos lacres, são projetos também de logística reversa. E os programas de coleta de embalagem em escolas, por trocas de prêmio, vasilhame que retorna ao processo produtivo depois da higienização, como aquela garrafa de vidro, embalagens retornáveis do pós-consumo, voltado para a indústria, né, do canal reverso, do pós-venda. Todo esse cenário ele acaba sendo propulsor. O vasilhame de vidro ele representa um grande desafio, porque ele acaba onerando o estoque, porque necessita de um cuidado especial, tanto para armazenar quanto para movimentar. E a venda sem o devido retorno do vasilhame provoca dificuldade nas operações logística reversa.
É um grande problema também. É uma solução e, ao mesmo tempo, um problema. Veja, a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, ela utiliza a logística reversa com o projeto Troca-Troca, para reduzir o índice de infestação do Aedes aegypti no município. Então, o projeto tem o objetivo de auxiliar a manutenção do índice de Lira em 1,4, que antes era 4,5. Os consumidores, a população leva lata de alumínio, garrafa PET nos postos de coleta e troca por material escolar. Olha que legal, né? O material recolhido é direcionado para os recicladores. Nós temos também as lâmpadas. As lâmpadas, elas representam um dos produtos, um dos setores que possuem a obrigatoriedade quanto à logística reversa. 77% dos usuários brasileiros descartam lâmpadas fluorescentes em aterros sanitários ou lixões, isso segundo uma empresa recicladora abienses. 6% das lâmpadas em geral passa por processo de reciclagem, então o índice é muito pouco. 98% das lâmpadas de iluminação pública são compostas de gases tóxicos como mercúrio. E a logística reversa de lâmpadas contém mercúrio, vapor de sódio, principalmente as de luz mista em sua composição, e elas devem ser entregues a um ponto de coleta. As lâmpadas inservíveis, elas devem ser condicionadas preferencialmente em embalagens de origem ou em caixas. Não deve ser feita a quebra da lâmpada, porque acontece a contaminação. E a reciclagem ela é feita com a separação da sucata metálica, o mercúrio metálico e o vidro descontaminado. A poeira fosforosa pode ser utilizada para a produção de novas lâmpadas e como pigmento também de tintas. O vidro pode ser utilizado para fábricas de contêineres não alimentícios, para a produção de asfalto e esmalte para vitrificação de cerâmica. O alumínio pode ser reciclado várias vezes sem alterar as suas especificações e ele é vendido como sucata. Lembrando que o alumínio de lâmpada não pode ser utilizado para a fabricação de latas de alumínio para bebidas. O alumínio de lâmpada ele possui um valor mais baixo de mercado, por isso. E ele pode ser utilizado para produzir soquetes para lâmpadas, principalmente. O mercúrio pode ser reutilizado para a fabricação de novas lâmpadas, devido ao seu alto grau de pureza após a descontaminação do processo de logística reversa. Empresas recicladoras de lâmpadas fluorescentes atuam em São Paulo, Minas, Santa Catarina e no Paraná, principalmente. Nós temos também as empresas que comercializam, fabricam e vendem óleo lubrificante. O óleo lubrificante é um resíduo sólido e também muito perigoso. É utilizado em veículos automotores e nas máquinas. Eles podem ser minerais, sintéticos e semissintéticos. O seu recolhimento para o processo de refino e reciclagem, ele deve acontecer obrigatoriamente e é utilizado como óleo base para produzir outros óleos lubrificantes. Então, o óleo que você retira do seu veículo, ele fica lá naquela empresa e vem outra empresa e recolhe aquele óleo para muitas das vezes produzir um outro óleo. A coleta exige um certificado, de uma pessoa jurídica, de uma empresa, que é devidamente autorizada pelo órgão regulamentar. Então, não é qualquer empresa que pode recolher esse óleo. O óleo usado, chamado óleo, ele utiliza logística reversa de bens de pós-consumo, E tanto o óleo quanto as embalagens, eles possuem os mais bem estruturados fluxos reversos no nosso país. Então, o óleo é um exemplo, o óleo lubrificante é o que mais se aproxima da logística reversa ideal em relação à sua aplicação. Os estabelecimentos que comercializam, eles devem dispor esse armazenamento correto para que o mesmo seja recolhido e disposto para as empresas credenciadas pelo órgão ambiental responsável. As embalagens também devem ser destinadas à logística reversa e a troca e a revenda de óleo lubrificante de veículos gera resíduos perigosos, como flanelas, estopas, filtros, que também é utilizado ali como componente complementar. É necessário dispor da pia com caixa separadora de água e óleo para a lavagem das partes do corpo contaminada pela troca do óleo. Então, mãos, braços, antebraços, tudo isso deve ser lavado. Então, nós terminamos aqui a nossa quinta aula. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido também o seu papel enquanto consumidor, não somente como aluno no curso técnico em logística, e que você consiga aplicar também esses conhecimentos na sua casa, separando lixo, destinando corretamente as embalagens, optando por embalagens sustentáveis, biodegradáveis, para que o mundo se torne cada dia melhor.
para que consigamos diminuir essas ondas de calor, essas chuvas devastadoras, que são reflexos principalmente das nossas ações no mundo. Te vejo numa próxima disciplina. Até lá e tchau, tchau!